Olá, bem-vindos ao primeiro programa de 2022, A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem vamos falar como primeiro tema das eleições presidenciais na Itália. Serão no final deste mês, a 24 ou 25, será decidido agora no início do mês de janeiro, e revelam-se importantes, são sempre importantes em Itália, país que aparentemente está a renascer de uma crise que é uma crise praticamente eterna, desde que pelo menos o século XX começou, e está a sair também da crise económica em que esteve afundado nos anos mais recentes. Já há um Silvio Berlusconi como um dos principais interessados em ser o próximo presidente de Itália, uma parte substancial, aparentemente, dos italianos está interessada em que Mário Draghi seja o presidente da Itália e portanto, afigura-se um despique bastante aceso no final deste mês. Não lhe parece, Sr. Embaixador? Sim, em princípio sim, embora todas as candidaturas, na Itália qualquer pessoa com mais de 50 anos pode ser escolhido para Presidente da República. E curiosamente, talvez estes 50 anos apontem para a circunstância de que a maioria dos presidentes acabam todos na casa dos 80 e dos 90, o que é praticamente inédito em termos europeus. O Presidente da República Italiano é eleito por um colégio eleitoral constituído pelos senadores, pelos parlamentares, pelos deputados e por representantes das Assembleias Regionais. Um colégio de cerca de 1000 votantes, que durante as 4 primeiras voltas, normalmente isto costuma ter imensas voltas, já houve um presidente que foi eleito com 21 voltas. Durante as primeiras 4 voltas tem que ser por maioria absoluta, por maioria qualificada, 2/3, e a partir da 4ª volta é por maioria absoluta, portanto por metade mais um dos eleitores. Isso é muito complicado, porque implica um conjunto de negociações a nível das várias forças políticas. O presidente italiano não é uma figura executiva, mas tendo em atenção aquilo que é um certo empate que existe na política italiana nos últimos anos, tem-se vindo a revelar uma figura decisiva, quer na nomeação do primeiro-ministro, quer na marcação de eleições e na dissolução do Parlamento, quer mesmo ao nível da sua aceitação ou não de alguma legislação que lhes é proposta pelos governos. E, portanto, o Presidente tem normalmente um papel moderador. E tendo em atenção aquilo que o António referiu da turbulência na vida política italiana, o Presidente funciona como um elemento moderador. Foi decidido que o Presidente ficasse só, pela Constituição, que ficasse 7 anos, mas não há nada na Constituição que diga que não pode ser mais. E Sérgio Mattarella, que é o atual Presidente, está a ser pressionado para continuar. E aparentemente está a resistir a isso, tendo em atenção que os 7 anos são exatamente a ideia de criar um longo mandato para evitar a reeleição, mas isso já aconteceu previamente com Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano ficou mais algum tempo, mas depois decidiu abdicar, decidiu sair, e houve as eleições em que entrou Sérgio Mattarella, que está lá há 7 anos. Como digo, há ainda dentro de certos setores italianos a ideia de que Mattarella possa continuar e fazer eventualmente como fez Napolitano, isto é, ficar só alguns anos e depois sair. Ele que tem sido bastante consensual, aparentemente, não acha? Sim, é uma figura bastante consensual e é uma figura que tem feito escolhas, mesmo num terreno complicado como é o terreno político italiano, feito escolhas de grande consenso. Há aqui uma tentação de Mário Draghi de sair de primeiro-ministro e de ir para presidente. É assim uma espécie de consagração. E neste quadro, a questão que se põe é que se Draghi avançar, e Draghi já mostrou que está disponível para avançar, pode encontrar do outro lado do espectro nada mais, nada menos do que Silvio Berlusconi. Nós podemos interrogar, talvez excedendo um pouco aquilo que é a matéria de análise a que este programa normalmente se dedica, se a figura de Silvio Berlusconi será, digamos, o cumular para as instituições italianas de um elemento prestigiante. Mas isso é outra questão
que nos excede a nós, e em particular é uma questão que tem a ver com os italianos. Berlusconi foi uma pessoa que já tentou no passado ser Presidente da República, não conseguiu porque tinha processos, e esses processos já entretanto caducaram, e Berlusconi tem essa ambição de ver cumulada, depois de alguns anos de primeiro-ministro, de vários anos de primeiro-ministro, cumulado isso, a sua carreira com o lugar de Presidente da República. Vamos ver, a grande questão que está em saber é se Draghi, que tem feito um trabalho excepcional e que é um fator de prestígio para a Itália no plano internacional, se a Itália ganharia mais em tê-lo como primeiro-ministro, em continuar a tê-lo como primeiro-ministro, ou se o lugar de Presidente da República lhe conviria, e mais do que isso, se ele seria capaz de encontrar depois soluções no plano político de consenso como as que atualmente existem. Porque a grande dúvida que existe em Itália é saber se é possível prolongar a atual coligação, que eu diria que é uma coligação como os antibióticos, é de largo espectro, é uma coligação que vai de uma esquerda bastante, até alguns setores bastante à esquerda, até à direita de Salvini, até à direita da Liga Itália, passando naturalmente pelo Partido Democrático, passando pelo Cinco Estrelas, que é um partido mais populista, mas que de qualquer forma deu um primeiro-ministro como Conte. Tudo isso são soluções que estão em cima da mesa, e a dúvida que existe é se no futuro, com Draghi como presidente, a solução para a Itália se mantém. A Itália tem um problema grave, teve um problema grave com a pandemia, conseguiu um apoio europeu extraordinário, são 22 mil milhões de euros no seu pacote financeiro para fazer face à pandemia. Eu digo 22 mil milhões de euros, são 200 mil milhões de euros, peço desculpa, e portanto está numa situação de aproveitamento intensivo desses montantes para, enfim, dar um avanço substancial à economia do país. Draghi, como digo, tem sido um fator muito positivo, enfim, os italianos é que saberão. Eu colocava-lhe essa pergunta, essa que o Sr. Embaixador exatamente diz ser aquela que se coloca aos italianos. Draghi faz mais sentido como um executivo ou como um elemento de bastidores, colocando novamente pressão sobre quem é que vai governar, quem é que vai dirigir o próximo governo italiano, não é? Do seu ponto de vista, onde é que ele faz mais falta? Bom, como digo, os italianos têm que decidir isso, e em particular os votantes italianos. Mas Draghi é um homem, eu diria que nas últimas décadas, se há a figura que teve maior relevo e mais relevo na vida europeia, essa figura é Mário Draghi, particularmente na última década. Talvez inclusivamente não seja ele, a sua figura, não seja alheia ao facto de, como dizia, a bazuca italiana ser a mais poderosa de todas as dos 27. É preciso percebermos o seguinte, nós hoje em dia, depois da saída do Reino Unido, há dois países com força dentro da União Europeia, a França e a Alemanha, naturalmente, mas a seguir o país mais importante, sob todos os pontos de vista, é a Itália. E a Itália, eu diria que inclusivamente foi durante algum tempo, e terá sido, esta é uma opinião muito discutível, digamos, uma proteção para nós, se eu posso dizer, para Portugal, tendo em atenção que uma eventual saída da Itália do euro desencadearia naturalmente a saída de países mais frágeis, como era o caso da Grécia e de Portugal, e a Itália, o facto da Europa se ter empenhado em defender a Itália, e em particular ter com isso acabado por ligar-se a uma ação de natureza comum que protegeu os países do sul da Europa, particularmente aqueles que estavam em situação mais complexa face ao euro, como era a Grécia, como era Portugal, como era a Espanha, a Itália acabou por ser uma espécie de escudo protetor. E Draghi teve aí um papel absolutamente extraordinário, porque soube jogar com essa carta fundamental em matéria financeira, monetária e financeira, que é a confiança. E ao ter dito aquela frase que ele disse, eu protegerei o euro, o que é que tenha que se fazer, isso foi uma coisa fantástica. E foi isso depois que o levou para a Itália, e foi isso que os italianos também, ao escolherem-no, pensaram, temos aqui a melhor carta para jogar no terreno europeu. E Draghi soube fazê-lo, e sabe fazê-lo dentro do Conselho Europeu, e conseguiu ter aí, digamos, um pacote de medidas extraordinário para a Itália, que a Itália tem que aproveitar de uma forma completa. De alguma forma, é preciso recordar que o fim do último governo Conte
foi exatamente porque os partidos da coligação não se entenderam no que tinha a ver com a gestão da bazuca que na altura estava prestes a chegar. É possível que venham a encalhar todos outra vez nesta questão, não lhe parece? E temos que pensar numa coisa, é que esta discussão sobre Draghi ou sobre Berlusconi, ou a continuidade de Mattarella, ou a vinda de outras personalidades, no passado já houve quem votasse em Sofia Loren e Francesco Totti nas eleições italianas, porque o voto é secreto. Aquilo é uma espécie de conclave. Funciona, aliás, no Quirinal, que era um antigo palácio dos Papas. E, portanto, a votação vai ter o lugar do primeiro-ministro, peço desculpa, é um antigo palácio dos Papas. E, portanto, a votação pode ser muito aberta. E há uma sensação que este debate, que vai acabar por ser um debate político e político-partidário, poderá funcionar como um fator divisivo, eu diria, a contraciclo daquilo que é o sentimento de unidade nacional que está subjacente ao governo atual. E, portanto, este debate poderá ser divisivo, e nós sabemos como é que os debates italianos são divisivos, e sabemos como é que a política italiana é divisiva. E, portanto, pode ser perigoso este debate sobre personalidades, porque ele se pode reconverter num debate sobre linhas políticas. E o facto de aparecer hoje, por um lado, o Draghi, por outro lado, partidos que estão na coligação que Draghi apoia, que Draghi tem no seu governo, mas que apoiam Silvio Berlusconi, e outros que apoiam Amato e Gentiloni, e mesmo a antiga presidente do Tribunal Constitucional. Há aqui um conjunto de figuras que podem emergir neste contexto. Mas eu diria que a palavra essencial nesta questão vai ser de Mário Draghi. Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá.